galera! E aí? Como é que vocês estão? De boa demais? Cara, que saudade de vocês. Nós estamos iniciando o ano. Cara, que pauleira, que doideira que foi esse ano que se passou aí. Mas a gente continua juntos aqui e vamos continuar, cara, na mesma pegada, na mesma intensidade. E começando já uma nova série, a aula passada foi muito top. O Luiz falou com vocês a respeito do tema da proposta que, cara, Deus, ele se revela por meio das Escrituras. Ou seja, você quer conhecer a Deus de fato, velho? Você vai encontrar esse cara na Bíblia, porque a Bíblia revela quem de fato Deus é. Em nossa segunda aula, um tema muito louco, mas a proposta é que seja, o tema é tão óbvio como eu não vi antes. Tipo, o que tem a ver esse tema, cara? É tão óbvio que a Bíblia revela a Deus, mas às vezes a gente não tem a sensibilidade de entender que, cara, o que é responsável por mostrar a Deus para o meu e para o seu coração é nada mais do que as Escrituras, velho, porque ela é a palavra dele, tá ligado? E hoje, a nossa segunda aula, nós vamos falar sobre um tema muito legal também, que é viaja na história. Tipo, o que tem a ver, velho? O que tem a ver viajar na história? Viajar na história é nós entrarmos no contexto da Bíblia para só assim entender o que a Bíblia tem a nos dizer, cara, na sua totalidade. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos mania de ler a Bíblia de formas específicas e isoladas, mas não, mano. A Bíblia é uma parada muito louca, velho. A Bíblia, ela é um estudo completo, ela tem toda uma proposta, uma estrutura, um contexto por detrás. Então é sobre isso que nós vamos trocar uma ideia hoje. E antes disso, eu quero dar para você um recadinho especial. Dia 30 de janeiro, nós vamos ter a nossa gincana, velho, a nossa gincana de férias vai ser sensacional. E nós vamos então lançar as inscrições para você fazer e participar. Cara, não fica de fora, vai ser muito massa. Fevereiro, não me falha a memória, dia 9, nós voltamos nos grupos pequenos, então fica ligadinho aí também. E também voltamos com o Wi-Fi. Então, vamos com tudo. Cola, compartilha essa aula, abençoa a vida dos seus colegas aí e vamos lá. Então o tema da nossa segunda aula é viaja na história. Qual que é a proposta? A proposta é que nós entendamos, velho, o que a Bíblia tem a nos revelar, não tipo de formas específicas, de versículos isolados, mas como um todo, tá ligado? Pra gente começar, eu quero contar para você uma história muito louca, a história de um cara, velho, que fez uma parada que só ele, Mr. M, fez na história. Esse cara foi dar um rolê perto de um rio com seus parceiros lá, e de repente os caras lá cortando uns troncos e tal, quando o cara dá uma machadada no tronco, o ferro do machadinho sai e cai numa ladeira, cai num precipício lá, velho. Então esse cara, tipo, faz uma parada muito louca que só ele, Mr. M, fez. Esse cara consegue fazer uma parada muito sinistra e faz o ferro do machado flutuar. Viaja comigo, que doideira, viaja comigo. O que rola? Quando esse cara começa a fazer o ferro do machado flutuar, velho, os caras que estavam com ele, os caras ficou louco, ficou ligeiro. Que é isso, velho? Que parada doida, o que está acontecendo aqui? De repente, o ferro flutua, chega nas mãos dos amigos do cara, o cara pega o ferro, coloca o machado e vai lenhar de novo, velho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se você identificou que história é essa. Se não, velho, vai na Bíblia, mano. Essa história é a história de Eliseu. Eliseu foi dar um rolé com os parceiros lá perto do Rio Jordão. E quando os amigos começaram a cortar o tronco, velho, o ferro do tronco voou, caiu no precipício. Eliseu orou a Deus. Deus moveu, usou Eliseu para que aquele ferro que caiu lá no precipício flutuasse e chegasse à mão dele. Véi, isso é muito louco, porque quando a gente entende o contexto, a gente entende o que está acontecendo, véi, a gente percebe que não é simplesmente saber que a história existe, mas é saber o que está por detrás dessa história, para aí então essa história fazer de fato sentido, tá ligado? E eu queria conversar com vocês em 3 pontos específicos. O primeiro ponto é que a Bíblia, ela se autoexplica, ou seja, a Bíblia, ela é autoexplicativa.
Por que que isso existe? Porque as escrituras, elas são responsáveis por explicar tudo aquilo que vem acontecendo. Deixa eu te dar um exemplo. Mateus capítulo 26, Jesus está no Monte Getsemane. Tá ligado? Fique ligado aí, Jesus está no Monte Getsemane. O Monte Getsemane, o significado dele, sabe o que é? Prensa de azeite. O que tem a ver, Lucas? Viaja. Prensa de azeite, naquele contexto, viaja. Era onde tinha um espaço onde as azeitonas eram prensadas para virar o azeite. Pegou a visão? Ou seja, tinha como se fosse um poço grande de madeira, e nesse poço tinha uma engenharia manual que os caras ficavam rodando para aquelas azeitonas serem prensadas para o azeite sair e aí então embalar e vender e etc e tal. Agora, por que é importante saber o contexto disso? Porque Jesus, antes de ir para a cruz, ele foi para onde? Não estou ouvindo. Repete. Isso aí, ele foi para Getsemane. Por que Jesus foi para Getsemane? Porque da mesma forma que as azeitonas eram prensadas para virar o azeite, da mesma forma Jesus, quando foi sentido à cruz, ele seria prensado, ele seria esmagado pelo meu e pelo seu pecado, velho. Pegou a visão? Pegou a visão de como é que é importante a gente saber o contexto? Saber o que está rolando na história? Não somente entender a história por si só, mas saber o que move a história. Por isso, cara, que a Bíblia ela é responsável por explicar coisas que às vezes nós não entendemos. Ou seja, quando você olha para as Escrituras, quando você olha para a Bíblia, cara, a Bíblia é um compêndio de 66 livros, mano. Dividida em 2 momentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. E o mais louco disso, que além de ter 66 livros, dividido em 2 momentos, cara, tem muitos autores. Tem desde Moisés, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, cara, até Jeremias, Isaías, Daniel, aí a gente passa para o NT, para o Novo Testamento, tem Mateus, tem Pedro, cara, tem João, ou seja, são caras com histórias diferentes, vivendo situações diferentes, mas que foram, movidos pelo Espírito Santo de Deus para escrever o que hoje nós entendemos e enxergamos como palavra de Deus, como boca de Deus. Agora, para você viajar comigo, eu trouxe alguns livros aqui, para você tentar entender o que eu estou querendo dizer, como a proposta da Bíblia não ser um livro específico e isolado. Pelo contrário, cara, a Bíblia é um livro complexo, ele é um livro que aborda toda uma proposta em um contexto específico. Olha só, viaja comigo aqui. Eu trouxe alguns livros para você olhar. A Origem, um livro sobre fé e ciência, um livro muito top, velho, muito bom esse livro. Pegou a visão? Viaja aqui de novo. Esse aqui, cara, é um dos meus preferidos, velho. As Crônicas de Nárnia. Mano, se você não leu, velho, na moral, para de assistir séries, de jogar videogame e ficar enfiando o dedo no nariz para arrancar meleca e vai ler esse. Cara, é muito bom esse livro. Para falar da princesinha, né? Para falar da princesinha, Amor e Respeito, um livro sobre casamento. Caraca, muito bom. Eu e a princesinha lê como livro de cabeceira. Para lembrar mais da princesinha, PS, Eu Te Amo, do autor ou da autora, Cecília, muito bom. Como a princesinha é muito romântica, eu gosto desses livrinhos aqui. Esse aqui você não vai ler, esse você não vai conhecer não. A Culpa é das Estrelas. Só que não, você conhece demais esse livro aqui. Muito bom também, um livro de romance. Esse aqui, cara, é isso mesmo. Esse aqui é o livro preferido da princesinha. Preferido, Um Amor para Recordar, de Nicholas Sparks. Cara, é um livro que a princesinha gosta demais da conta e é um livro sobre romance. Aqui tem outro também, mas já falei de romance demais. Vamos lá. Beleza, esse aqui é um livro que eu acabei de ler.
chama Deuses Falsos, do Tim Keller. Cara, o Timothy Keller, cara, escreveu esse livro inspirado demais por Deus, velho. Esse aqui, do psicólogo Augusto Cury, o mestre da sensibilidade, um livro muito top. Eu vou caminhar para não demorar. Esse livro aqui, muito bom também. Cosmovisão Cristã, Introdução à Cosmovisão Cristã, muito show. O Drama das Escrituras, muito bom também. Livro, até livro de grego, velho. Livro de grego, do seminário que eu estou... Cara, eu sou muito fraco em gramática, só estudei que não tinha jeito. E Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Agora, Lucas, o que tem a ver uma coisa com a outra? Peraí, meu Deus do céu, tá amarrado, bicho. Olha aí pra você ver. Ainda bem que é eu mesmo, né? Vocês estão acostumados, sabe que faz parte. Agora, o que tem a ver, velho? O que tem a ver essa parada? Presta atenção. Eu trouxe para vocês vários livros com várias ideias. Aqui tem livro de romance. Aqui tem livro de ficção, As Crônicas de Nárnia. Aqui tem livro de teologia, como, por exemplo, o livro de exercício de grego. Aqui tem livros de praticamente autoajuda. Aqui tem livros teológicos, ou seja, tem vários autores com vários temas a serem abordados, com várias propostas, com várias visões. Agora você me pergunta, Lucas, o que tem a ver isso? Cara, quando você vai para a Bíblia, quando você enxerga a Bíblia como um todo, não de forma isolada, você vai perceber várias paradas, inclusive vários contextos. Deixa eu te dar uma ideia. No Antigo Testamento, para o perdão ser recebido, para o perdão ser concedido a alguém, era preciso que animais fossem sacrificados. Por quê? Porque no contexto de Jerusalém, essa era a forma com a qual os fariseus, os saduceus, aqueles homens entendiam que era o melhor meio para aquele povo receber o perdão. Mas quando a gente vem para o Novo Testamento, um outro contexto, no contexto em específico de Roma, Jesus vem e traz uma outra proposta. Pegou a visão? A proposta é agora, ou seja, Jesus fala assim para a gente, não sacrifica mais animais para que o povo receba o perdão, porque eu, o Filho de Deus, eu vou morrer por vocês, eu vou ser o animal que lá no Antigo Testamento era sacrificado para vocês receberem perdão. Eu vou ser este animal, eu vou ser este sacrifício de uma vez por todas. Pegou a visão de como é que é top isso, cara? Quando a gente vai para Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, a gente vê a queda do homem. Cara, Deus construiu de forma perfeita. Deus entregou o Éden nas mãos de Adão, para que Adão cultivasse e cuidasse do Éden. Cara, a única parada que Adão tinha que fazer é não comer de uma árvore, de milhões de árvores que tinham lá, velho. Mas o que o cara fez, mano? O cara foi na árvore que não devia, velho. Tinha 1 milhão, pensa comigo aí, velho. Pensa comigo. Tinha árvore de maçã verde, maçã normal, banana. Banana dá no pé? Dá, acho que dá. Tinha árvore de... A melancia, eu ia pegar a mão, né? Ou seja, várias paradas, velho. Mas Adão escolhe ir na que não devia. E o mais top disso, se é que tem algo top nisso, é que este mesmo jardim do Éden, há uma localização geográfica, bíblica, existente até os tempos de hoje. Quando a gente percebe e olha para Noé construindo a arca, a gente percebe que tem todo um contexto por detrás. Porque enquanto Noé construía a arca, o povo passava e chamava Noé de louco. Cara, você é retardado, velho. Você é doente, o que você está fazendo? Que dilúvio? Ih, você está viajando, mano, que dilúvio. Cara, a Bíblia, ela é uma proposta, ela é um contexto, ela é uma estrutura muito ampla. Pegou a visão? Por isso que o nosso primeiro ponto é, ela se autoexplica, ela é autoexplicativa. Segundo ponto, a Bíblia, ela é o Criador, ou seja, ela é o próprio Deus perfeito, se revelando à criatura. Pegou a visão? Tá ligadinho? A Bíblia, ela é o Criador, velho, o Deus perfeito, o Deus que com apenas uma palavra, o Deus que disse haja e todas as coisas vieram à existência. A Bíblia é este Deus
se revelando à criatura, se revelando a nós. Pegou a visão? Ou seja, a Bíblia, ela é nada mais, nada menos do que Deus descendo o nível, no linguajar mais pessoal, Deus descendo o nível para vir até nós. Ou seja, a proposta é de que as Escrituras, elas são a boca do próprio Deus em ação para falar para mim e para você. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer que Deus fale com você de forma pessoal e íntima, faz uma parada, cara, lê a Bíblia. Porque a Bíblia é exatamente o Criador se revelando à criatura. Isso é muito massa, cara. Isso é muito massa. Agora, eu estava assistindo as Crônicas de Nárnia e a gente percebe uma cena muito legal. Era preciso que alguém fosse sacrificado em cima da pedra. E provavelmente, algum dos meninos das Crônicas de Nárnia precisaria estar na pedra para aí sim ser sacrificado e toda aquela guerra acabasse. Mas Aslan, o leão das Crônicas de Nárnia, a figura de Cristo, toma o lugar deles e se coloca na pedra para morrer por eles. Isso é muito louco. E quando a gente olha para o que a Bíblia diz, quando a gente enxerga todo o contexto, quando a gente percebe Jesus tendo uma relação com Deus, Jesus vira para o Pai 3 vezes e fala assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Sabe qual foi a resposta de Deus para Jesus? Nenhuma. Então Jesus faz este mesmo movimento 3 vezes de ir até o Pai, pedindo para o Pai passar o cálice dele. O que é o cálice? O cálice é a cruz, é a morte de cruz. Contexto, viagem, por que é importante o contexto? Morte de cruz naquele contexto era a morte mais embaçada, era a morte mais trágica, era a morte mais tensa, era a morte mais sanguínea do contexto. Porque na cruz, os cravos nas mãos, os cravos nos pés, a coroa de espinhos que furava todo o couro cabeludo de Jesus, que fazia com que os vasos sanguíneos estourassem e derramassem sangue sobre a face de Jesus. Um homem normal não ficaria 2 minutos pendurado numa cruz. Pegou a visão de como é que é importante entender a Bíblia, não como forma específica, mas como um todo? Porque a morte de cruz, a morte que Jesus precisou passar, foi a morte mais tensa da história. Pendurado na cruz, era somente os piores bandidos da história de Jesus no Novo Testamento. Cara, a Bíblia, ela não é um livro isolado. A Bíblia, ela é um livro que tem uma história por detrás, uma história magnífica, uma história incrível. E a Bíblia, ela é nada mais do que a palavra de Deus sendo cumprida em alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o cara que estava à destra de Deus na criação. Jesus Cristo é o cara que estava ao lado do Pai quando todas as coisas estavam sendo criadas. Jesus Cristo reinava com Deus na história. Não precisava Jesus Cristo se colocar como sacrifício voluntário para morrer por mim e por você. As Escrituras, elas revelam o Criador entregando o seu bem mais precioso, entregando aquele que Ele mais amava, entregando o seu único filho para morrer por mim e por você. Toda a Bíblia, ela revela, ela aponta para um cara. Ela aponta para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o cordeiro levantado no deserto. Porque Jesus é o profeta sofredor de Isaías. Porque Jesus é o cordeiro que era morto no Antigo Testamento. Ou seja, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta para um cara. Esse cara é Jesus Cristo.
eu vou ir além, eu vou ser mais ousado. Se não tivesse Cristo, não existiria cristianismo. Se não existisse Jesus Cristo, não existiria Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, ela aponta, ela figura para alguém maior. E esse alguém é Jesus Cristo. É exatamente esse cara que morreu por mim e por você. Mas esse cara não ficou morto, porque a morte não teve o poder de deter ele, velho. A morte não teve o poder de parar ele. A tumba não teve o poder de prender ele. A pedra não teve o poder de contê-lo. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque ele tomou as chaves da morte e do inferno. Porque ele nos tirou do inferno eterno e nos colocou na glória eterna do Pai. Sabe o que você tem que fazer com isso agora? Você tem que olhar para o seu coração, cara. Você tem que olhar e entender e agradecer a Cristo pelo que Ele fez por mim e por você. Comece a ler a Bíblia em todo o seu contexto com a mente de Cristo. Leia a Bíblia entendendo que ela mostra alguém maior, que ela aponta para alguém maior, que ela aponta para o Salvador meu e seu, e esse cara é Jesus Cristo. Leia a Bíblia com a mente de Cristo, porque a Bíblia fala a respeito de um homem. Esse homem é Jesus. É o nosso Salvador, é aquele que nos amou de tal maneira que escolheu morrer para que nós pudéssemos viver. Para a gente finalizar, eu queria te dar 2 conselhos para refletir e praticar. A missão é, primeira coisa, planeje, cara, a sua leitura bíblica diária. Gasta menos tempo, por exemplo, no videogame. Gasta menos tempo assistindo série. Sei lá, velho. Gasta menos tempo com qualquer outra coisa. Planeje a sua vida devocional, cara. Leia a Bíblia. Cara, você precisa ler a Bíblia de tal maneira que você não queira parar mais. Mas para isso acontecer, você precisa ter meta, cara. Leia a Bíblia, tenha vida devocional. Leia a Bíblia com a mente de Cristo. Faça isso que você vai experimentar coisas extraordinárias. Segunda coisa, olhe para a Bíblia como um todo. Olhe para a Bíblia em todo o seu contexto. Estude a Bíblia querendo entender o que está por detrás daquela história que você está lendo. Isso afeta todas as áreas das nossas vidas. Por exemplo, o exemplo de Jesus na cruz. Por que Jesus teria que passar a morte mais vergonhosa da história do mundo? É muita loucura, velho. É muita loucura. O próprio Deus encarnado, o próprio Deus em pele humana, precisar morrer. E ainda morrer numa cruz de forma vergonhosa, humilhante. Mas este cara escolheu passar isso para mostrar para mim e para você uma coisa. Filho, eu te amo. Agora, filho, o que você faz com isso? Qual é a implicação disso, de saber que eu te amo? É ter uma vida de intimidade com Ele. É se relacionar com Ele. É chorar sentindo vontade de orar com Ele. É convidar Jesus a fazer parte da sua rotina de vida. É convidar Jesus a entrar no seu quarto quando você for dormir. É convidar Jesus para participar dos seus momentos de refeição. É olhar para Cristo não como um símbolo, não como como é que é o nome daquele trem que a gente usa? Esqueci o nome do trem. Aquele trem, tipo um chaveiro, aquela parada. Às vezes a gente acha que Cristo é alguém que a gente, em alguns momentos, quer fazer uso, quer usar, aí a gente chama Jesus, vem cá, Jesus, faz favor. Agora eu preciso do Senhor. Cara, olhe para esse cara como seu Salvador. Porque Ele é o seu bem mais precioso. Ele é quem mais te ama. E Ele jamais vai te abandonar. E se você quer conhecê-lo, faça uma coisa. Leia a Bíblia. Tá ligadinho? Fechou? Compartilha essa aula. Mande para várias pessoas. Eu tenho certeza, cara, que essa aula falou com você.
porque essa aula falou comigo e falou com você também. Então compartilha, manda para vários colegas seus. E é isso aí. Vamos orar? Fecha os olhos aí, vamos orar junto? Papai, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos porque o Senhor nos deu a Bíblia para que nós possamos te conhecer. O Senhor nos deu as Escrituras, papai, para que nós possamos nos relacionar com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque enquanto várias pessoas em países que perseguem e matam vários cristãos, não podem ler a Bíblia porque elas correm risco de vida, nós temos o privilégio de abrir a Bíblia em todo e qualquer lugar, ainda que essa Bíblia seja de papel, ou que essa Bíblia seja virtual, seja no smartphone, nós temos o privilégio de abrir, de ler, e de entender a voz do próprio Deus, a voz de Jesus Cristo falando ao nosso coração. E que essa palavra permaneça no coração deste adolescente que está assistindo agora. E que ele olhe para a Bíblia hoje com uma nova perspectiva, com a nova mente, a mente de Cristo. A mente com um contexto, aquele contexto que vem e que transforma a nossa visão das Escrituras, que é a palavra de Deus. Assim nós oramos, papai, não no nosso nome, mas justamente no nome do cara, aquele que venceu a morte e ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Galera, tamo junto, saudade de vocês, até a próxima aula, que Deus abençoe, valeu!